Vamos estudar um pouco sobre a origem do mal. Como o mal se originou? A pergunta que fica em nossas mentes, em nossos corações é: por que a morte e dor? Por que tanto sofrimento? O diabo existe? E se ele existe, quem nos criou? Ou quem o criou? Como surgiu o pecado? Como é que nós sabemos a origem do pecado? Onde surgiu? São essas as dúvidas, as questões que ficam em nossas mentes, em nossos corações. Por que tanta dor? Pode passar, irmão. Por que tanto sofrimento? Por que tantas pessoas morrendo de fome? Por que as pessoas enfrentam batalhões de choque todos os dias? Eles fazem greve todo momento. Por que estas pessoas? Eles enfrentam as armas de guerra, enfrentam poderios bélicos, as pessoas esparramadas pelas calçadas. É tanto sofrimento, é tanta dor. As pessoas estão em busca de um lar, as pessoas estão em busca de conforto. Por que tudo isso vem acontecendo? Porque os soldados têm empunhado suas armas para as pessoas que estão aparentemente pessoas de bem. Porque as bombas estão explodindo? Por que as crianças estão sofrendo? Aparentemente são crianças inocentes, mas a Bíblia nos ensina que todos nasceram do pecado. E aí tem o rosto desse homem. Quem foi o culpado? Um homem apontando a arma para a pessoa. Quem foi o culpado? Quem apertou o primeiro gatilho? As drogas, o álcool. Quem está produzindo? Quem está comercializando as drogas que estão destruindo milhões de pessoas? O álcool tem dilacerado o coração de muitas famílias. Muitas vezes a pessoa que não usufrui do álcool, ela não tem o vício, mas ela morre porque alguém bebeu a bebida alcoólica e atacou as pessoas. Os filmes de guerra, a violência da TV que inspira pessoas e inspira quando as pessoas estão assistindo esses programas violentos, esses filmes violentos. A arma de um policial empunhado, tentando restabelecer a ordem. Quem é o culpado? Quem está morrendo? A pessoa que está atacando pessoas de bem ou o policial, na iminência de dar guarida, de manter a ordem, acaba atingindo uma pessoa de bem, um cidadão de bem, um ser humano, uma pessoa ingênua. Os olhos do inimigo estavam sobre todos. Quem é o culpado? Seria o diabo? O que a Bíblia tem para dizer? O professor Carlos, da Universidade USP, ele diz o seguinte: o demônio serve para fazermos acreditar que as vítimas de infortúnios não são culpadas, mas que existe sempre um mal por detrás. Nem todos são culpados, mas por trás de todos existe um mal que sempre predomina. Renato Mesano, um psicanalista, ele diz o seguinte: o exorcismo da possessão demoníaca não é mais do que um mecanismo de proteção. Repito, o exorcismo de possessão demoníaca não é mais que um mecanismo de proteção, segundo este homem, das pessoas que querem expulsar de si tudo o que considera perigoso e condenável. A pergunta então que vem à nossa mente é: o que a maioria pensa? O que as pessoas estão pensando? O que elas pensam sobre Satanás, o diabo e o demônio? O que estas pessoas estão pensando sobre esse ser das quais é mencionado de Gênesis a Apocalipse? É apenas uma ideia? As pessoas pensam sobre esse ser humano, essa criatura que foi expulsa do céu. Será que ele é apenas uma ideia? É apenas uma energia negativa? Será que ele é apenas um pensamento negativo? Ou será que ele é um mecanismo de defesa? O que a palavra de Deus, a Bíblia, que nós carregamos conosco por onde nós vamos, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso?
a grande guerra, a grande explosão. Existem alguns filmes feitos em computadores, e quando nós assistimos, dá para a gente ter uma vaga ideia de como vai ser a destruição desse planeta. Um dos filmes que eu já assisti 2 ou 3 vezes se chama Falha em San Andrés, de um terremoto que vai destruindo tudo. Um outro filme, Armagedon, dentre muitos outros, que quando a gente assiste, as coisas elas estão sendo destruídas de uma forma avassaladora, nos dá uma pequena ideia do que poderá vir a ser o fim dos tempos. Existe essa guerra então entre anjo e Deus. Por que anjo e Deus? Lúcifer era um anjo de luz, ele foi expulso do céu, e essa guerra, essa batalha, não é uma batalha física onde as pessoas se tocam entre si, é uma batalha espiritual. Em Gênesis 1, versículo 1 nos diz: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Então a Bíblia começa dizendo em Gênesis 1, versículo 1: no princípio criou Deus céus e terra. Se no princípio Deus criou céus e terra, Lúcifer também foi criado por Deus. Com quem se originou o pecado então? Deus criou tudo, inclusive a Lúcifer. Com quem se originou o pecado? O que a Bíblia fala sobre isso em 1 de João 3, versículo 8? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde quando? Desde o princípio, desde o início. Quando nós não estamos com Deus, automaticamente nós estamos com Lúcifer, ou o diabo, a antiga serpente que a Bíblia menciona. Foi Satanás o criador do pecado? O que a Bíblia diz sobre isso? Ezequiel 28, versículo 13 diz: estava no Éden, olha só, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, tu eras querubins de guarda, ungido te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. A Bíblia descreve de como era esse anjo no princípio, estava no Éden, no jardim de Deus. Ellen White menciona em sua primeira visão, que nós podemos dividir em 2 partes. Ela tinha apenas 17 anos, era raquítica, ela escarrava sangue, e ela estava numa casa de uma família especial que a convidou para adorar a Deus, ali para adorar no altar da casa daquela família. Estavam em 5, e ela recebe a primeira visão de Deus em dezembro de 1844. Não sabe precisar a data, mas foi aproximadamente na segunda quinzena de dezembro de 1844. É ali, ela descreve essa visão em 3 partes, da terra para o céu. Ela descreve. E um dos livros de Ellen White que eu mais gosto, Primeiros Escritos, ali ela descreve essa visão. A segunda parte dessa visão, ela andando no céu, e Deus possibilitou a ela que ela pudesse ver algumas pessoas que haviam falecido antes de 1844 e que ela conhecia, inclusive os irmãos Stock. E a terceira parte dessa visão, Deus traz ela do céu então para a terra, a nova terra, e ali ela vê uma mesa quilométrica, e ela menciona nessa visão o ouro branco que ninguém nunca viu, as pedras preciosas que ainda aqui pessoas não viram. Ela menciona que ela viu lá no céu. Nesta visão, nesta primeira visão de Ellen White, Deus mostra a ela a história da redenção. Deus mostrou a ela. E a Bíblia segue dizendo em Ezequiel 28:15: perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado. Lúcifer, esse ser das quais nós estamos falando hoje, perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti, perversidade, pecado. A Bíblia menciona. Versículo 18 de Ezequiel, versículo 17 de Ezequiel 28 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E a
lancei-te por terra. É claro que não houve uma batalha física entre Deus, o Criador do universo, inclusive a Lúcifer e o próprio Lúcifer. Deus pode destruir Lúcifer, seus anjos, simplesmente com um sopro. Mas era uma batalha espiritual. Que era o que queria este anjo de luz. O que esse anjo queria? Isaías 14 diz, 12 a 13: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado para a terra, tu que debilitavas nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Estamos falando de uma criatura, assim como nós somos criatura, mas ele dizia o seguinte: tu dizias no teu coração, é Deus dizendo a ele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Assim, essa criatura pensou. E ele dizia: como eu sou formoso, como eu sou brilhante, como eu tenho poder, sou o mais belo e inteligente. Porque não posso ser Deus? Ele mais menciona sobre o semblante desse anjo, a formosura, a inteligência, a testa, que era larga, que é sinônimo de inteligência. Vou lutar contra Deus, ele dizia. Eu quero ter um trono e quero governar. Vou ter um trono acima do trono de Deus. Eu não preciso de Deus. Satanás levantou dúvida na mente daqueles anjos, daquelas pessoas que estavam ali, daquelas criaturas, e na mente de todos os seres criados no universo, dizendo que Deus não é amor, e Deus exerce domínio absoluto sobre as suas criaturas. Em outras palavras, ele dizia que se ele assumisse o trono, se ele fosse igual a Deus, o governo dele seria diferente, seria melhor. E hoje, como criaturas, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos entender como é o governo dessa criatura. Ouvindo a pregação subversiva de Lúcifer, os anjos começaram a desconfiar de Deus. Quem sabe este anjo tem razão? Alguns anjos entre si, eles comentavam: será que ele tem razão? Pode ser que ele tenha razão. Quem sabe se ele governasse, seríamos melhores tratados, seríamos livres. Sabe o que Ellen White menciona no livro História da Redenção? Não me lembro a passagem agora. Ela diz que até quando Deus morreu na cruz do Calvário, pouco antes, ainda existiam alguns anjos, e talvez pensasse que Lúcifer estaria certo. Quando viram o Filho de Deus, o Rei do Universo, sendo crucificado na cruz, para que todos nós pudéssemos ser restabelecidos ao Éden perdido, porque lá no céu houve uma batalha, e houve um momento que, antes de ser expulso, Lúcifer e os anjos que com ele estavam, Ellen White menciona que algumas pessoas vieram para o lado de Deus, mas ainda pensando que possivelmente, talvez, quem sabe, Lúcifer teria razão. E muitas das vezes, quando Jesus esteve na terra, ele fazia as coisas e ele dizia para justificar Deus, para justificar o Pai. Quando o ser humano ainda estava no jardim do Éden, que foi expulso, quando o primeiro ser criado por Deus foi assassinado, Abel, as coisas começaram a mudar de figura. Mas se passaram alguns anos até a morte e a ressurreição de Jesus. Isaías 14, 12 em diante continua dizendo: no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, serei igual a Deus. É o que Lúcifer dizia no seu coração. O que houve no céu então? O que a Bíblia diz? Houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram nem mais
espiritual. Não houve uma batalha física. Repito, se houvesse uma batalha física somente com o sopro de Deus, esses anjos seriam eliminados. Mas Deus poderia ter feito lá? Sim, poderia ter feito. A dúvida ainda ficaria na mente, no coração de alguns anjos. E quando foi expulso para a terra, então depois Deus, a terra era sem forma e vazia, Deus deu forma, era escuridão total. A Bíblia fala, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí vem então, Deus envia 2 anjos para falar com Adão e Eva sobre a expulsão de Satanás e os anjos, que eles precisavam ser fiéis a Deus, e Deus então colocou a prova e deixou uma árvore no meio do jardim. De tudo que tiver vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque se vocês comerem delas, vocês morrerão. Satanás tentou todos os planetas, mas só obteve êxito no planeta Terra. Mas houve um momento que Eva havia pecado e Adão ainda não. Ela vai até Adão, ela dá o fruto para Adão e diz: olha, Deus disse que se eu comesse, eu morreria. A serpente pegou do fruto e comeu e não morreu. Eu peguei do fruto, eu comi e não morri. Mas naquele momento estava Adão e Eva cara a cara. Eva já era pecadora, Adão ainda era perfeito. E Eva então diante de Adão, ele olha para ela, ele vê Eva com olhos diferentes, porque ela estava sem aquela áurea e odiava, porque até então, antes de comer do fruto, ela era perfeita. Em Apocalipse 12, 7 a 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. O versículo 9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E o versículo 3 e 4 de Apocalipse 12 diz: viu-se também outro sinal do céu, eis do dragão, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançam por terra. E nós sabemos que estrelas são mensageiros, são anjos, e com a cauda, com a expulsão de Lúcifer do céu, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos. Em Lucas 10, versículo 18 diz: Jesus lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Há muitos anos atrás, não me lembro exatamente há quanto tempo, mas já tem mais de 20 anos, teve uma propaganda de um desodorante que os homens usam nas axilas, e os anjos aparentemente vinham do céu e caíam na terra, e quando eles iam pegar, era a propaganda de um desses perfumes tipo Rexona. Então as pessoas, eles usam, eles inspiram em passagens bíblicas para fazer isso. O livro de Judas, versículo 6 nos diz: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele não sai mais deste planeta Terra, ele está acorrentado aqui, e quando Jesus voltar e os salvos forem para os céus, Satanás ficará aqui por 1000 anos, é assim que a Bíblia nos diz, ele e os seus anjos. Imagine se vocês, 1000 anos, somente Lúcifer e a terceira parte. Na volta de Jesus, a Bíblia menciona que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por ocasião da volta de Jesus, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, vamos encontrar com Jesus nos ares, e lá ficaremos por 1000 anos. Muitas questões, muitas perguntas das quais nós temos aqui, que não temos respostas, teremos lá no céu. E lá no céu, de repente, nós vamos estar analisando os livros e registros. De repente você vai ver a pessoa das quais você acreditava quando você estava na terra, e lá no céu estaria, e lá não estarão.
E ali você saberá o porquê. Outras pessoas que jamais você pensou estar lá, e Ellen White fala sobre isso. Você analisando o livro de registro, de repente você vai dizer: pai, esta pessoa está aqui. E assim será. Então por que Satanás pecou? O livro de João 8, versículo 44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Assim está dizendo João 8,44. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso, e ele é o pai da mentira. E quando nós, seres humanos, proferimos mentiras, quando nós mentimos, quando nós causamos discórdia entre as pessoas, nada mais, nada menos, nós somos arautos, representantes de Satanás. Não é isso que Jesus deseja. A Bíblia diz que o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual foi o testemunho de Jesus nessa terra? Como Jesus vivenciou nessa terra? Para que nós possamos procurar vivenciar como Ele viveu. Não somos perfeitos, mas procurar o melhor de nós, buscar a Jesus todos os dias. Por isso Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui nos fala de um ser real, não se firmou na verdade. O maior sequestro, hoje os sequestradores, eles apontam armas para as pessoas. Aqui vem falando o maior sequestro. E qual foi? Ele sequestrou o planeta Terra, e ele disse representante do planeta Terra, como era a Terra antes do pecado. Imagina o globo, que bonito. Como era a Terra? O que a Bíblia menciona em Gênesis 1, versículo 31? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Era muito bom. Então volta um slide atrás. Como era a Terra antes do pecado? Aí ela diz, no próximo slide: viu Deus tudo quanto fizera e disse: é muito bom. E aqui menciona que Adão e Eva eram um casal feliz. Eles haviam sido criados, colocados no jardim do Éden, e era perfeito. O dragão tinha uma ambição egoísta. Nós já lemos em Ezequiel e Isaías. Ele queria um trono onde pudesse governar. Ele queria governar sobre tudo e todos. Como não pôde dominar o céu, ele tentou reinar na terra, criada por Deus, e nem criada por ele foi. Qual era a ordem que Deus então nos deixou? Deus nos deixou uma ordem. Está lá em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Eu já falei, mas vamos falar de novo. De toda a árvore do jardim comerás, livremente desde a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Mas Eva havia se afastado de seu marido. Ellen White nos diz que o fruto é parecido com a maçã. Nós costumamos dizer que é maçã, mas Ellen White, no próximo slide, Ellen White nos diz que o fruto era parecido com a maçã. O homem obedeceu a Deus, porque lá atrás diz: de uma árvore especial vocês não usufruirão, de todas as demais sim. Em Gênesis 3, versículo 6 nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele fez o quê? E ele comeu. Em Gênesis 3, versículo 4: é certo que não morrereis, disse a serpente para Eva. Pergunto a vocês hoje: Adão e Eva, responde para vocês mesmos, vocês sabem a resposta. Hoje, Adão e Eva estão mortos ou estão vivos? Eles morreram. É claro que morreram assim, simbolicamente, porque os que morrem no Senhor, eles não morrem, eles
sono, porque Deus diz que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz: Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Então, por que esse contraste? Quando a gente lê, quando nós lemos Oséias 4, versículo 6, Jesus diz: o meu povo morre por falta de conhecimento. E quando a Bíblia cita no original a palavra morrer, significa que não tem salvação. Quando a Bíblia fala dorme, porque quando Jesus voltar, assim como Lázaro, assim como a filha de Jairo, eles ressuscitarão. Os objetivos do dragão era tomar cada ser humano, era tornar cada um deles rebelde contra Deus. Era o objetivo e é. E ele sabe que pouquinho tempo lhe resta. Se ele podia ferir a Deus, então tenta ferir quem Deus criou e ama. Se ele não podia ferir a Deus, porque ele não pode ferir a Deus, houve só um erro aqui no slide, mas ele não pode ferir a Deus, mas então ele procura ferir, ele procura atingir aquele que o ama. Quais as consequências do pecado então? Gênesis 3, 9 a 19 diz: medo, acusação. Essas são as consequências do pecado. Serpente amaldiçoada, surgimento da dor, cardos de espinho e morte. Quantos anos viveram nossos primeiros pais? Quantos anos eles tiveram que conviver após a morte do primeiro filho? Quantos anos? Quantos horrores, quanto eles viram naquela época? Um pai correndo com uma criança no colo, dor, sofrimento, desespero, na angústia, de repente a criança já está até morta, mas ele quer salvar aquela criança. Os prédios sendo destruídos, dentro desses prédios tem seres humanos. Nós estamos observando uma guerra que nesse momento acontece na Europa. A Rússia atacando a Ucrânia, soldados, jovens soldados, perdendo a vida por causa de uma causa, e a gente sabe que guerra nunca trouxe paz para ninguém. Quem é que perde? Justamente as pessoas que morrem, os que são comandantes, os que comandam, os que ordenam as guerras. Eles ficam longe e botam as pessoas, aqueles jovens soldados, que de repente tem uma esposa, namorado, filhos ou filhas, esses estão perdendo a vida, e muitas delas pessoas que não tem nada a ver com a guerra estão perdendo a vida. Medo, acusação, dor, morte. As pessoas estão enlutadas, as pessoas estão em busca de uma vida melhor, mas nós sabemos que só será dor e desespero. E aqui nós temos a falta de um caixão. Qual a maior consequência da morte? Qual é a maior consequência da morte? Na próxima slide tem um caixão também, e as pessoas colocam flores no caixão. Às vezes uma vida inteira lutando nessa terra para criar, para formar uma família, ter filhos, netos, e às vezes ao longo desta vida, 60, 70, 80 anos, nunca receberam sequer uma flor. Depois que morrem, a primeira coisa que fazem no túmulo, jogar flores. Por que não dizer que amamos ainda quando a pessoa que nós amamos, o que está ao nosso redor, ela tem vida? Por que não dar a elas um buquê de flor, ou simplesmente dizer que as amamos? Em Romanos 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3, versículo 23 diz que não existe um justo sequer. E aqui está dizendo, 5, versículo 12, todos pecaram. E aqui nós temos as pessoas sofrendo. É dor, acima de dor. A minha irmã que está em casa essa noite, não quis vir conosco, ela mora em Dubai, ela mora no Oriente Médio, e ali ela observa as pessoas com dor, ela sabe do que acontece das guerras, e ela está falando para nós que ela está lá, que o que nós assistimos aqui, hoje no Brasil, nos telejornais, sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, não é exatamente aquilo que nós pensamos que é. O mundo hoje está defendendo a Ucrânia,
Mas nós sabemos que no passado, na antiga União Soviética, ali onde é a Ucrânia hoje, a capital da Ucrânia antigamente era a capital da antiga União Soviética, e ali foi exterminado milhões de judeus. Ucrânia, na Polônia, milhões de judeus foram exterminados. Hoje o maior grupo de neonazistas do planeta está onde? Na Ucrânia. Quem é que financia o mundo com as guerras, com armas? É os Estados Unidos. Quais são os interesses? São muitos. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, então ali da Ucrânia, os Estados Unidos e os países aliados vão instalar uma base, e dessa base poderão alcançar qualquer parte da Rússia. É por isso essas guerras, que nós pensamos que é exatamente, não é, e no meio disso tudo, desse fogo cruzado, soldados, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, pessoas que não tem nada a ver com a Ucrânia, pessoas que não tem nada a ver com a Rússia, são seres humanos como nós, trabalhadores, esses sim estão sofrendo. Na cidade de Santarém há uma sepultura no cemitério com a seguinte inscrição: na cidade de Santarém, a foto do cemitério, irmão, aqui jaz João contra a sua vontade. Esse túmulo está lá em Santarém. Então, quando ele morreu, alguém teve a feliz ideia de escrever: aqui jaz João contra a sua vontade. Vai fazer 5 anos que meu pai faleceu. Sofreu 16 anos, cada vez mais fraquinho. E pouco antes do meu pai morrer, ele já não tinha mais assim esperança nenhuma de melhorar. Vocês acham que ele queria morrer? Meu pai foi parado no túmulo lá, há quase 5 anos, não por sua vontade. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A terra geme e chora como se fossem dores de parto. Só as mulheres que são mães geram seus filhos e sabem essa dor. Mas a Bíblia menciona como se fosse dores de parto. Um velhinho de quase 80 anos vivia com sua velhinha, aqui vem mencionando, e era mandado por ela. Reclamava muito, esse velhinho reclamava de tudo e de todos. Um dia ela o mandou buscar lenha e ele foi. E ele foi reclamando: bem que eu podia morrer, vou sentar e esperar a morte. Era um velhinho e era mandado pela sua esposa. De repente poderia ser o contrário também, não importa, mas o que quer dizer aqui que ele reclamava. E aqui vem dizendo: a morte apareceu. Oi, João, você me chamou? Aqui está dizendo: não, ele disse, não, foi só para ajudar a colocar o feixe de lenha no meu ombro. Reclamava de tudo. Hoje nós vivemos em meio a pessoas que reclamam de tudo. Eu trabalhei 14 anos com políticos lá em Rondônia, na Câmara de Vereadores. Eram 2 irmãos, o Jair Benetti, vereador, foi presidente da Câmara por 4 mandatos, e a irmã dele, Milene Mota, foi deputada estadual por 2 mandatos, foi prefeita do município de Ouro de Moura, hoje ela é advogada. Chegou um momento na minha vida que eu disse para o Jair Benetti: não tem mais como cumprimentar as pessoas quando vem no seu gabinete. Você cumprimenta, a primeira reação nossa é perguntar: e aí, meu amigo, como você está? Tudo bem? Eu falei: Jair, não tem mais como fazer essa pergunta. Ele falou: por quê? Eu falei: Jair, todas as pessoas que vão no seu gabinete, assim como nos demais gabinetes, é para a gente resolver problemas deles. Aí você cumprimenta e pergunta como está, é a deixa para eles começar a despejar sobre você todos os problemas que ele quer, que ele vai pedir. Assim a vida. Satanás continua enganando. 2 Coríntios 11:14, já estamos quase concluindo. 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Existe um lago preparado para Satanás e os seus anjos, assim a Bíblia nos ensina. Mas para esse lago também irá outras pessoas, aqueles que não procurarem fazer a vontade de Deus. O rio Amazonas
Amazonas, um barqueiro, uma pessoa que trabalhava com barco, navegava com barco, transportava pessoas, um barqueiro no temporal dizia: Deus bendito, segundo este relato, de algo maravilhoso. E ele tinha o costume de dizer isso. O acompanhante perguntou: por que isso? Por que você está falando Deus bendito e diabo maravilhoso? Quero que Deus me ajude e que o diabo não me atrapalhe. Aí vem a pergunta: ou estamos de um lado ou do outro. A pergunta que fica para você é: de que lado você está? Você está caminhando em cima do muro? Se você estiver caminhando em cima do muro e não tomou ainda a sua decisão, para Satanás está bem, para Jesus não. Ou você toma a decisão, porque Romanos 5, versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E termino com o último slide: a origem do mal. De que lado você está? Qual é o lado que você quer caminhar? Satanás dizia que se ele assumisse o lugar de Deus, se ele fosse igual ao Altíssimo, o governo dele seria melhor. Hoje nós conhecemos o governo de Satanás como seria. Como ele não conseguiu tomar o trono de Deus? Porque seria impossível. Porque Deus, o Criador do universo, é o nosso Criador e criou a Lúcifer. Então ele foi expulso. Ele foi expulso para esse planeta. Ele fez com que Adão e Eva pecassem, então ele se intitulou o rei deste planeta. Ele se intitulou o representante, o embaixador deste planeta. 6.000 anos da criação deste mundo, e nós observamos o que vem acontecendo nesse reinado. Nós temos as estatísticas, nós temos a Bíblia, uma coleção de 66 livros, uma mini biblioteca, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. O irmão vai preparar o hino final para que nós possamos cantar. A pergunta que fica é: de que lado você está? Do lado de Deus, que criou você, morreu por você, deseja o seu coração? Ou você está do lado de Lúcifer, que diz que se ele fosse como Deus, seria melhor do que Deus, seria mais justo do que Deus? E hoje nós temos